Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários. Hoje é mais um vídeo relato, assim, meio história que a gente vai contar da nossa vida. E aproveitando que os vestibulares estão chegando, especialmente o Enem, eu sei que dá até um frio na barriga de vocês ouvirem isso, quem está no vestibular aí, mas a gente resolveu aproveitar essa ocasião para contar como foi o dia em que nós prestamos o Enem. A gente vai fazer bem em formato de história mesmo, não assim com o intuito de dar dicas, a gente pode fazer isso em um outro vídeo separado, mas a gente vai falar como foi o nosso dia mesmo. Compartilhando aí a minha experiência com a prova do Enem. Eu fiz a prova num lugar assim bem perto da minha casa, tinha prova aqui em Barueri, então eu fiquei assim, já estava tranquila no dia anterior que eu não ia precisar assim, sair tão cedo de casa, embora, como eu sou ansiosa, sim, eu estava planejando sair muito cedo. Então, sei lá, eu acordei, não devo ter conseguido acordar muito tarde, então acho que acordei lá pelas 7 e pouco, 8 horas. Aí aqui na minha casa a gente tem assim, um bom hábito, assim, eu acho, de tomar café da manhã sempre. Então acho que eu tomei meu café da manhã, assim, pleno, pleno, completo, super fofinho, comi em família e tal, me troquei. E daí fiquei esperando a prova, né? Então é básico, assim, de ficar arrumando bolsa. Eu tenho esse problema de ficar arrumando a bolsa. Então, que bolsa que eu vou levar? O que eu ia levar na prova? Então, quais meus lanches? Então, separar os lanchinhos que eu já tinha comprado especialmente para a prova nos dias anteriores. Mas daí foi a hora de montar a bolsa, então, de verdade. E daí eu peguei lá, eu acho que pro Enem desse último, que eu prestei tantos Enem, gente, mas assim, o último Enem que eu fiz, eu já tava na onda de ser um pouco mais saudável, mas também tinha umas comidas que não eram tão saudáveis. Eu falo de comida porque comida, enfim, é o que eu gosto. Daí eu levei um coisinho de uva, sabe aquelas uvinhas que eu tenho trazido pra faculdade, eu mostrei pra vocês? Levei aquilo, levei uma garrafa de água, levei uma garrafinha de suco e levei uma bolachinha, porque eu sempre levava muitas comidas, e bala. Eu adoro bala, então eu levava bastante bala para as provas. E tanto no primeiro dia quanto no segundo dia eu levei, porque eu achava mais prático. Quando eu ficava nervosa, eu ficava mastigando. Mentos, então iam mentos em menos de meio minuto. Sim. Então eu tava lá, assim, mentos. Aí a uva é uma coisa para você tentar comer também bastante, mastigar, mas ser menos, né, assim, menos não saudável. Ser um pouco mais light. Então fica a dica aí pra quem quiser. Então eu arrumei meus lanchinhos. E assim, de manhã foi basicamente assim, arrumar lanche, separar roupa. E também pegar assim, eu já tinha separado, né? Mas assim, olhar de novo na bolsa, conferir 1000 vezes se estava o meu RG, se estava as canetas, e não era uma, tipo, eram milhões de canetas pretas, milhões de canetas azuis, e lápis, borracha eu falava que eu não podia usar, mas eu botava na bolsa, assim, se desse certo, eu ia tirar da minha bolsinha. Lápis, borracha, o que mais que a gente levava pro Enem? Acho que era isso, não podia levar relógio, né? Eu ficava muito brava com isso, porque eu gosto de olhar o relógio no meu, sabe, ficar olhando assim. Enfim, isso sempre me dava um nervoso. Eu falava, meu Deus, quero levar meu relógio, não posso levar meu relógio. Tá, não levei meu relógio. E celular, acho que na minha bolsa tinha isso, não tinha muito mais coisa. Entendi. O meu caso, assim, foi bem parecido também. Só que eu não tenho costume de tomar café da manhã, igual a Bianca. Ela é bem regrada nesse sentido, Sim, né? eu gosto. Até hoje, para sempre e desde sempre, assim, ela é. Sim. Agora, a minha família não tem muito costume de tomar um café da manhã super elaborado, assim, ou regularmente. Então, eu geralmente não comia nada. Mas o que acontecia? Eu era muito, muito, muito paranoico em chegar, tipo, muito cedo no local de prova. Eu falava, eu não vou não passar no vestibular por eu ter chegado atrasado, sabe? Se eu não passar no vestibular é pela minha incompetência, para eu não ter acertado o número de questões suficiente, mas não para eu ter perdido a prova, né? Então tá, eu era muito, muito paranoico com isso. Então, a prova começava o quê? Meio-dia? Ou tinha que estar lá meio-dia? Acho que abria meio-dia, porque então, de meio. eu chegava lá tipo às 10, sabe? Era muito, muito assim. Mas aí, pra não ficar esperando, assim, sem fazer nada, eu sempre procurava o McDonald's mais perto do local de prova. Isso é verdade. Pode perguntar pra minha família. Fulvestre, Unesp, Enem, eu sempre localizava o McDonald's mais próximo do local de prova. Então eu chegava lá super cedo. Ufa, já tô perto, já tô no bairro aqui do local. Então agora eu vou comer um McDonald's, relaxar e depois eu ainda tenho tempinho pra prova, entendeu? Então esse era o meu ritual básico. Só não reproduzam isso para todas as provas que vocês podem prestar, porque imagina comer tanto Mac assim na vida, não faz bem, mas tá, continua. Então no Enem não foi diferente. Eu fui lá pro bairro, lá do local de prova. Era um pouquinho longe da minha casa, ainda bem que era sábado e domingo que tem menos trânsito, mas assim, não era tão perto, não dava pra ir a pé, por exemplo. Então minha avó me deixou, me levou lá e ela almoçou comigo o McDonald's. Então depois que eu fui, eu fiquei lá esperando abrir o portão. Eu comi em casa.
Eu lembro que eu sempre comia em casa, aí tipo, eu acordava cedo, né? Porque eu não consigo acordar muito tarde. Aí, sei lá, a prova era perto de casa, então eu falei, vamos sair de casa às 11 horas. Tem aquela coisa de você almoçar 10h30, 10h40. Era tipo assim, eu sempre almoçava também, gente. Nunca fiz prova sem almoçar e sem tomar café da manhã. Aí, lógico que eu não comia assim como se fosse um almoço, mas eu comia. Meus pais faziam, assim, eles não comiam, né, tadinhos, né? Eles, assim, eu comia rapidinho, pegava minhas coisas e saía. Daí ia todo mundo, tipo, todo mundo no carro, me levava pro lugar da prova. E a gente já tinha visto anteriormente, né, como chegar, mesmo sendo perto, a gente sempre fica vendo no Google Maps, tipo, tendo noção do espaço, como que é, mais ou menos, arredores, isso é bem legal de fazer mesmo. E daí tá. Aí a gente chegou e também chegamos cedo, né, porque apesar de eu não ter saído tão cedo quanto o Fábio, eu chegava lá, sei lá, 11 horas, 11h15, 11h30 no máximo, e a prova, assim, só abria o portão meio-dia e pouco. Então eu ficava lá pelo menos meia hora, 40 minutos sem se fazer nada. Aí ficava todo mundo no carro, aí a gente ligava lá o radinho, meu pai, a mãe, eu e a Bárbara, todo mundo. Então, assim, sempre foi muito família, todo mundo indo junto. E eu acho legal pra dar um apoio também, né? Então, obrigada família por me levarem. Aí a gente ficava lá, assim, às vezes eu ficava meio estressada quando tinha muita gente ao redor. Então no meu Enem, eu acho que tinha bastante gente, mas não era tanto com a FUVEST, porque parece que a FUVEST concentra mais nas escolas, né? O Enem, não sei, não estava tão concentrado. Mas mesmo assim, eu me levava o meu kit preventivo, então eu levei no dia do Enem, eu levei vários livros que eu estava lendo, então eu fiquei lá assim, antes da prova, basicamente no carro lendo o livro, pra distrair, não ficar pensando na prova, porque se você fica olhando para as pessoas ao redor, você fica, ai gente, será que eu estudei? Ai, será que eu reviso com aquela pessoa? Então eu não gostava. No meu dia da prova eu levei meu livro mesmo e fiquei lendo. Eu não lembro qual livro eu estava lendo no dia do Enem, mas eu lembro muito marcantemente qual livro que eu estava lendo quando eu estava na segunda fase da FUVEST. E daí foi uma coisa mais assim, não sei, porque eu gravei mais, que eu estava lendo Fahrenheit. Mas enfim, observações. Aí foi isso, eu fiquei esperando, aí quando abre o portão, né, daquele dia, você fala, agora é a hora. Você era uma das primeiras a entrar? Sim, eu a também. primeira, sempre a primeira. Não, é que tem uns caras, alguns estudantes, que ficam esperando lá assim eu até... vou esperar meu amigo, eu vou esperar, aqui, nossa, eu não aguento. Da escola. Tem gente sociável, né, gente? Assim, a gente não é tão sociável, então a gente não queria ficar fazendo social. Não, eu quero entrar pra sala. Eu ia ao banheiro, depois ia direto pra sala e ficava lá o resto da vida. Então eu também ia no banheiro primeiro, falava, já vou garantir que eu vou ir, né? Mas assim, eu ficava na sala esperando 1 hora, né? Porque se você entra na sala logo no começo, tem que ir quase 1 hora até a prova começar. E eu era dessas. Eu também. Então aí eu sentei, arrumei meu kit, né? Meu kit de comida, tudo bonitinho, assim, separadinho, o que eu ia comer, o que eu ia comer. Deixava as canetas na mesa, aquela coisa bem toque mesmo, essa caneta, isso aqui, o meu RG, e ficava lá. Teve uma época que eles não eram... Quando eu prestava vestibular, eles não eram tão rígidos com o que você levava. Então, às vezes, eu conseguia ficar lendo ainda na sala, sabe? Mas depois de uns anos, acho que eles não estão mais deixando você levar muito material. No nosso último ano, eles já deram aqueles saquinhos pra gente lacrar as coisas. Não, eu lacrei, lógico, celular, você não vai ficar mexendo no celular. Mas eu tenho a impressão muito clara que eu fiquei lendo um livro, tipo, até da hora, assim, até uma moça falar, agora a gente vai começar a arrumar a sala, tal pessoa vai assinar sei lá o quê, sabe? Então eu fiquei lendo, eu fiquei lá, tipo, só lendo. Porque ainda acordei mais meia hora, no mínimo, tenho certeza que eu fiquei meia hora sem fazer nada na sala. Então eu aproveitei pra ler, mas eu não sei se hoje em dia dá pra fazer isso, mas se der, gente, é muito bom. É ótimo, você fica lá, assim, concentrada em outras coisas e abstrai um pouco daquele momento. Daí no nosso primeiro dia de prova era humanidades e ciências da natureza, essas coisas, química, né? Essas coisas todas. E no primeiro dia eu até que fui ok. Eu consegui controlar bem o tempo. O Enem é muito, todo mundo sabe, é muito difícil controlar o tempo, né? Tem muita coisa pra ler, muita questão pra fazer, e você acaba se perdendo. Então eu tava com muito medo disso nos 2 dias. E no primeiro dia eu fui assim, o quanto eu esperava, eu acho. Assim, eu não gostava muito, sei lá, sabe? A gente estuda, mas fica física e química, às vezes não dá. Eu fui mais ou menos. Eu acho que eu acertei, sei lá, 70 e poucos de 90, mas não fui brilhante, entendeu? Pra quem quer fazer medicina, tem que acertar quantos. Não tem um número certo, mas sei lá, a gente espera mais do que 70, pra dar você ficar bem seguro para suas notas finais lá. Tem tudo aquele TRI, prova, sei lá o quê, mas enfim. Aí eu não gostava de corrigir, então eu cheguei em casa e já comecei, corrige ou não corrige, família, todo mundo corrige. Eu falei, eu não vou corrigir, por quê? Eu sou uma pessoa que pequenas coisas me abalam, então se eu corrigisse e visse que eu ia errar, que eu tinha errado 3 questões de bobeira, já não tinha acertado os meus 70, que era o meu foco, eu ia ficar muito abalada. Então eu falei, não vou corrigir,
vou tomar um banho, vou jantar, vou ficar relaxando aqui, não vou ficar mexendo na internet, abrir o site do G1, que isso é a pior coisa que existe, é correção ao vivo. Aí, por mais que você não queira, aparece lá. Aí tá bom, não fiquei fazendo isso. Correção ao vivo e depoimento de estudantes, aqueles que saem primeiro assim. Muito fácil. Matemática estava muito fácil muito esse fácil. ano. Então não fiz isso, gente. Fui, descansei e dormi. Dormi pra acordar bem no outro dia. Eu corrijo sempre. Eu não conseguia ficar sem corrigir, mesmo se isso me abalasse. Eu gostava de saber como eu tinha ido. Às vezes pra dar um gás assim no segundo dia, sei lá. Eu nem consegui. Daí no segundo dia, se eu pegasse uma questão, não tô conseguindo fazer, eu falava, já era. Aí liga o pavorômetro, você não sabe mais o que tá fazendo. Então não. Então se você for uma pessoa como eu, não siga o meu exemplo. Vai ser melhor pra você. E como foi seu segundo dia? Porque sim, tem a redação, tem... A rotina mesmo, só que eu fiquei um pouco mais ansiosa por causa da redação. Então acho que eu tava até mais ansiosa no segundo dia, porque eu tinha passado o primeiro, e daí depois falam que tá chegando ao fim, e tem a redação. Então eu fiquei um pouco mais ansiosa, minha rotina da manhã foi a mesma coisa, né? Chegar lá cedo, ficar esperando, entrar na sala. Eu acho que até que organizei bem o tempo, porque eu consegui entender os métodos de tirar as folhinhas de quanto tempo falta, sabe? No primeiro dia não tava muito fácil de entender, mas... não sei, tá faltando tantas horas, já foi tantas horas, sabe? Enfim. Mas tá, aí eu consegui organizar bem. E eu tinha essa minha técnica, né? Então, eu primeiro li o tema da redação, grifei as coisas que eu achava importante, e daí fui lá e fiz, assim, uns tópicos aleatórios. E daí eu fechei, não falei, não quero mais passar na redação. Fui fazer um monte de coisa, até depois eu voltar pra redação. Depois que eu terminei português, eu voltei pra redação e escrevi de vez. Assim, tem muita gente que fala contra, fala a favor, mas não existe um certo, né? Enfim, a minha técnica era essa e eu fiz isso, porque se eu não fizesse isso, eu acho que eu não ia conseguir levar a prova bem. Porque daí, depois que eu tivesse feito português, tivesse feito redação, eu ia ter feito o máximo que eu sabia fazer. Aí ia sobrar matemática e eu ia usar o resto do tempo, entendeu? Essa era a minha técnica. E daí, quando eu estivesse muito estressada na matemática, eu parava e passava no gabarito, entendeu? Tipo, passava no gabarito pra desestressar, ficar pintando, assim, aí voltava. Então, a minha técnica sempre foi essa e, assim, funcionou. Nunca tirei uma nota 980, tirei 1000 no Enem, não. Mas eu acho que foi um suficiente. Então, eu fiz isso no segundo dia. Aí depois, quando eu cheguei em casa, né, assim, aos poucos, fui maturando a ideia de corrigir a prova. E daí você viu que tinha destruído, pra quem não sabe, a Bianca passou em várias universidades. Mas nada com essas coisas de tirei o 900 e tarará na redação. Mas passou, não passou? Passei, gente. Viu? É possível. Vocês não precisam tirar 1000 na redação. Como eu sempre falei nas aulas de redação. Se você não assistiu, vai lá. Dá uma olhada que tá legal. E quem não assistiu nosso vídeo de dicas pro Enem, é um dos nossos vídeos mais famosos aqui do canal. A gente vai colocar aqui, tipo, parece. Em algum lugar. Não sei fazer isso, mas em algum lugar. Pra mim também foi assim. Eu comecei pela redação, mas eu tinha uma coisa que a minha principal meta com o Enem era conseguir pontuação para a Unifesp. E a Unifesp não contabilizava a nota da redação. Então eu pensei, nossa, eu preciso me dedicar muito para as questões. Então eu fiz muito rápido a redação, fiz direto a caneta sem rascunho na folha definitiva lá. Não conseguiria. E incrivelmente, eu fui bem. Eu fui melhor do que no ano anterior, que eu tinha feito a redação certinho. Tipo, fazer um rascunho, fazer minhas ideias aqui, ou passar a limpo, sabe? Não sei porque eu fui desencanado assim, fui fazendo, escrevendo, acabei a redação em meia hora. Daí eu falei, agora eu posso me concentrar para as questões. Daí foi muito bom isso para mim também, porque matemática exige um certo tempo, né? Muito grande aquela prova, e isso conta de fato para a Unifesp. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz a redação, deixei de lado, depois fiz as questões. E depois cheguei em casa, como sempre, corrigindo lá, fazendo os F5 do G1 lá, e eles vão lançando uma questão, isso, uma questão de cada vez, né? Daí você faz F5, daí lançou mais duas, vou ver aqui. É muito engraçado. Assim, só uma observação, por isso que eu falo passou na Unifesp ou não, né? Porque eu não tive, assim, uma estratégia para pontuar mais pra Unifesp, mas enfim. Aí eu chegava em casa e não ficava assim, não. Eu tomei banho, comi, fiquei distraída. Aí, assim, pra eu corrigir, foi assim, depois que eu tivesse a maioria das provas, a maioria das questões. Sim. E eu começava a corrigir, assim, bem relutantemente. Certo. Eu acho que às vezes eu chegava a demorar uns 2 dias pra corrigir a prova. Aí, porque eu não gostava no dia seguinte de ficar comentando, entendeu? Eu não gostava de comentar no dia seguinte no por cima. Então, não corrigi ainda, é muito bom. Você sai de todas as perguntas. Tipo, quanto você tirou? Eu tirei tanto. Você fala, não sei. Corrigi, amigo. Entendeu? Você passa de, sabe, superior.
Não, fora que o Enem tem um problema que os cursinhos se divergem muito na hora da correção. É. E daí sai o gabarito oficial que o MEC lança, tipo uma semana depois, vários dias depois, né? Vocês Aí sabem. tem controvérsia. E daí tem controvérsias, tipo, um cursinho falou isso, outro cursinho falou isso, e o MEC falou que a resposta é outra, sabe? Era muito doido isso. Então, eu corrigia só pra ter mais ou menos uma noção, né? mas sempre aumentava ou diminuía uma ou outra questão. Não, eu no Então, meu era coração horrível não isso. aguentava isso, minha ansiedade não permite isso, então eu focava em não estressar com isso. Mas no final tudo deu certo, né? Deu tudo certo, assim, a gente foi. Passamos nas Passamos. universidades pelo Enem. Qual você passou? Eu passei pelo Enem na UFF, na Federal Fluminense, UF, para porque os, senão- para os senão- típicos. Eu já recebi tanto não mensagem Críticas. Não é assim que você fala. UFF. UF, passei na UF, gente. E daí depois também eu coloquei uma segunda opção em algum outro lugar ali, uma de Minas, que não sei porque eu coloquei, não sei se foi no primeiro ano, no segundo ano, mas enfim, acho que a última que eu passei foi na UF. Eu passei na UFMT. Eu nunca consegui passar na UFMS, que é da onde eu vim, mas essa é a MT, você passou. minha decepção. Mas em Mato Grosso eu passei. E então deu certo, apesar de todas as complicações e dificuldades Sim, do sim. Enem, né? Muitos perrengues por aí. No final dá certo, pessoal. Depois a gente acumula histórias engraçadas e é divertido relembrar. Sim. Quando a gente já passou pelo trauma. Então agora vai ser difícil, mas daqui a um tempo vocês vão relembrar, vão contar as histórias de vocês pros amigos, pra gente, e vocês vão ver que superou o trauma. Vai ter valido a pena, entendeu, gente? Vale a pena esse sacrifício aí, essa fase. Então já fica a nossa motivação pra vocês irem motivados pra prova que tá chegando. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Como a gente disse, foi meio que em formato de relato. A gente tem alguns vídeos aqui já no canal sobre dicas especificamente, assim, sobre matérias para estudar para o Enem, que eles gostam bastante, sobre motivação para o Enem, sobre estratégia de prova. Então, procurem aqui. A gente vai colocar aqui também em algum lugar. Eu não sei se vai ser agora ou depois do final do vídeo, mas uns vídeos relacionados aqui para vocês. E se tiverem mais sugestões de vídeos, vão escrevendo aqui pra gente, que a gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês pra gente poder melhorar o canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber notificações de tudo que a gente postar. Sigam-nos nas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. Se quiserem mandar alguma carta pra gente, tem nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.